Então, hoje, nós já vimos, né, saídas digitais, vimos ali um tipo específico de saída, que era o display de 7 segmentos, e hoje, né, nós vamos ver um pouquinho sobre entradas digitais. E entradas digitais, né, eu queria só ressaltar, nós vamos ter vários sensores, né? Então, lembram lá da ideia dos sensores e dos atuadores? Nós vamos ter, então, assim, muitos sensores, ou seja, aqueles que vão dar informação para o microprocessador. Então, quando a gente fala de entrada e saída, a gente tem que tomar como referência o microcontrolador, tá joia? Então, o microcontrolador, né, aí no caso a gente está trabalhando com a placa Arduino, né, ela é dada como referência. Então, se o sinal entra, né, ou seja, ela vem até a placa, então a gente fala que isso é uma entrada. Se o microcontrolador emite um sinal para um determinado dispositivo, é saída, tá joia? Então, o ponto de referência aí é a placa microcontrolador, aí no caso, né? O microcontrolador ou a placa aí integrada aí com um microcontrolador, que no caso aí é o Arduino, tá joia? Então, aqui nós vamos ver agora as entradas digitais, né? Então, como vocês podem se lembrar, né, das nossas aulas anteriores, a gente viu que, basicamente, existe, então, uma divisão. As entradas são também conhecidas como sensores e as saídas, né, como os atuadores, certo? Então, a gente vai ligar, né, nessas portas de entrada os sensores. E aí a gente vai ter, basicamente, vamos dizer assim, 3 tipos, né, de sensores. Os sensores que são puramente digitais, que vão emitir 0 e 1. Aqueles sensores, né, que são digitais, mas eles emitem pulsos, ou seja, uma variação de pulsos, né? Ou seja, degraus ali, ou seja, uma quantidade de bits. Então, a gente vai ter que interpretar essa quantidade de bits e a gente vai entender isso aí como um sinal quase que analógico, né? Então, seria uma ideia aí de um sinal digital analógico. E aqueles que são essencialmente analógicos, né? Tá? Então, basicamente, seriam essas aí. Esses que vão emitir um pulso, vão fazer uma variação de intensidade, nós vamos chamar esses daí, né, basicamente, nós vamos ligar em portas que vão medir essa sensibilidade, ou seja, essa variação, que são as portas PWM, tá? Que a gente vai ver em aulas futuras. Hoje, nós vamos ver essencialmente, né, basicamente, aí, entradas digitais, aquelas que vão apenas ter uma variação de comportamento. Ou seja, ou ela vai emitir um sinal alto, no caso do Arduino aí 5 volts, ou ela vai emitir um sinal baixo, 0 volt. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Beleza, professor. Então, ó, nós estamos aqui na semana 10, então a gente vai ver hoje entradas digitais, e amanhã, né, nós vamos dar uma olhadinha ainda num outro dispositivo de saída, né, que é o display de LCD. Quando a gente fala de entrada digital, a gente entra esse valor e aí a gente geralmente tem que informar o usuário. E aquele, vamos falar assim, atuador que nós vimos na aula passada, que é o display de 7 segmentos, ele fica muito restrito, né? Então, a gente vai ver o display de LCD, e é importante a gente ver o display de LCD, porque a gente vai utilizá-lo na próxima aula, pelo menos na primeira aula aqui, para a gente ver
um dispositivo, né, de saída com uma comunicação serial, tá? Então, por isso que a gente vai ver amanhã o display de LCD, tá? Então, ele complementa a aula de saídas e ele vai ser utilizado nas aulas subsequentes, né, como um dispositivo que me dá ali um pouco mais de informações, tá bom? Então, hoje vamos nos centrar aqui em entradas digitais. Muito bem. Como nós falamos nas saídas digitais, as entradas digitais, elas também, né, têm que ser, então, pelo menos informadas, né, ou seja, tem que ser configuradas para tanto, né? Então, geralmente nós fazemos isso na parte inicial do nosso sketch, né, do nosso programa. E como que nós fazemos isso? Então, basicamente, existem ali 3 passos como a configuração das saídas digitais. Então, nas entradas digitais, a gente tem que, primeiro, identificar, né, qual vai ser o pino, né, que vai receber esse valor, né, esse valor de entrada. Segundo, né, a gente vai ter que configurar uma variável para receber esse valor de entrada. Na terceira, ou seja, dentro desse primeiro passo, essas duas coisas, essas duas informações, né? A gente vai ter que configurar aonde a gente vai receber o valor e aonde a gente vai colocar esse valor. No segundo passo, a gente vai então determinar que esse determinado pino que a gente determinou como sendo de entrada, ou melhor, que a gente vai utilizar como entrada, ele tem que ser informado, então, que ele vai ser realmente um pino de entrada para o Arduino, né? Então, a gente vai colocar ali o modo de operação dele como sendo de entrada. Se vocês se lembram lá das aulas anteriores, né, basicamente essa informação aqui, ela vai setar, né, um bitzinho ali como sendo ou 0 ou 1, lembram disso? Então é um registrador que tem em paralelo, né, que ele identifica se aquilo lá é de entrada ou de saída. Então aqui ele está setando ali como sendo de, no caso aí, input, né, entrada. E o terceiro passo é ler realmente o valor. E aí nós vamos utilizar, no caso do Arduino, né, nós vamos utilizar uma função que já está prontinha ali, que chama-se digital read, ou seja, ela vai ler um valor digital e vai colocar esse valor em uma determinada variável, tá? Então essa variável val ali, ó, ela vai conter 2 possíveis valores no caso, né, de uma entrada digital, ou 0 ou 1, tá joia? Então, só recapitulando, né? As entradas e saídas digitais são lá do pino 0 ao pino 13, ou seja, são 14 pinos. Só relembrando, né? Cuidado, né, ao utilizar o pino 0 e 1, né? Por quê? O pino 0 e 1, se vocês se lembram lá da primeira aula que a gente falou da placa Arduino, né? A gente falou que eles são, basicamente, os pinos aqui da comunicação serial. Muito bem, por que eu tenho que evitar essa entrada aqui ou essa saída aqui? Porque ela pode ter algum conflito, né? Principalmente quando você está carregando um programa, fazendo alguma operação aí, por exemplo, de entrada ou saída no terminal digital, terminal serial. Então é por aqui que ele também entra. Então quando você carrega um programa, né, você está lá no ambiente, no IDE do Arduino, você clica lá naquele botão carregar o programa para lá, ele vai carregar o programa utilizando o USB aqui. Mas esse USB, ele está conectado a esse microcontrolador aqui que converte o USB para entrada e saída, né? E aí vocês vão ver, quando vocês estão carregando um programa, vocês vão ver que esses dois LEDs aqui, ó, TX e RX, eles vão piscar. Por quê? Está sendo utilizada, então, a comunicação serial para entrar o programa aqui e ser carregado no microcontrolador, tá?
Então, evitem, né, de utilizar essas duas portas aqui, a 0 e a 1. Por quê? Porque ela faz basicamente parte aqui da comunicação serial. Muito bem. Então, nós podemos utilizar qualquer uma das outras portas aqui. Então, aqui no caso, eu estou utilizando a porta 3, né? Ou seja, que é essa daqui, ó, porta 3, que é a quarta portinha aqui, tá? Basicamente para comunicação. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Enquanto tá. Maravilha. Muito bem, o que nós vamos utilizar então, né, como sensor, enquanto sensores digitais? Então, são aqueles que vão me informar apenas dois estados, ou 0 ou 1, ligado ou desligado, né? Então, os representantes aqui, né, são quem? Então, por exemplo, uma chave, né, um push button, né, que na verdade é uma chavinha aqui também, ou um sensor de presença. Vocês concordam que o sensor de presença só vai identificar se existe ou não, né, a presença de alguém? Ele vai identificar, existe alguém e vai identificar. Não existe ninguém, ele não vai identificar, ou seja, vai ficar apagado. Então aqui dentro tem um LEDzinho que acende quando ele identifica alguém, certo? Ou seja, ele só vai dar duas informações, ou 0 ou 1. E para saber, por exemplo, se efetivamente quando ele identificar alguém, né, um movimento ali, ele vai emitir 0 ou 1, tem que olhar lá no cartão de informação desse determinado dispositivo. Então, tem dispositivos que ele vai mandar, por exemplo, um sinal 1, se ele identifica. Tem outros dispositivos que vão mandar sinal 0. Então, para saber, você pega lá o código, né, e acessa lá a folha de informação, né, desse determinado equipamento. E tem também esse daqui, ó, que é o reed switch, né? O reed switch basicamente é um sensor de pressão, né? Então, se você pressiona aqui, ó, né, um sensor de contato, você pressiona, é como se você estivesse fechando, né, o circuito, né, basicamente. Então, é uma outra chavinha também, né? Então, vejam que existem outros, né? Mas aqui são os principais representantes aqui. Aí vocês podem estar me perguntando, né? Mas e outros sensores, como sensor de temperatura, sensor de umidade, o encoder, etc, né? Esses daqui, né, são digitais também? São. Só que nós vamos trabalhar com eles, né, com um outro formato, né, que é a variação de pulso, né? Então, a gente vai trabalhar com essa outra classe aqui, é o PWM, né? Que é uma modulação por comprimento de pulso, né? Então, essa ideia aqui, vamos voltar aqui só no Arduino, só para a gente relembrar, né? Eu já falei para vocês. Vocês estão vendo aqui, eu tenho as entradas ou saídas digitais, né? Essas que tem aqui, ó, um tiozinho aqui, ó, o 3, o 5, o 6, o 9, o 10 e o 11, eles então vão comportar também, né, saídas ou entradas PWM, né? Então, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com um sensor, sei lá, de umidade, ele é digital, então ele basicamente vai ter que ser ligado em uma dessas portinhas aqui que tem um tio, porque a gente vai trabalhar com uma variação de pulso. E essa variação de pulso vai me dar uma intensidade. Então, aí eu vou fazer essa variação. Mas a gente vai chegar lá na aula específica de PWM, a gente vai relembrar o conceito, a gente já viu o conceito, a gente vai relembrar e utilizar, tá? Hoje nós vamos utilizar, basicamente, esses aparelhos aqui. E aí, né, no caso de chave, vocês se lembram, né? Uma chave, né, esse aqui, por exemplo, de gangorra aqui, né? Ela tem uma particularidade, né? As chaves como um todo têm uma particularidade. Quando nós pressionamos, né, um push button ou uma chave gangorra, então eu estou fazendo com que um metal encoste em outro metal, certo? E esse encostar, né,
ele geralmente não acontece de uma maneira linear, ou seja, encostou e acabou, né? Está encostado e pronto. Não, ele pode ter algumas variações aí. Só que essa variação acontece num espaço de tempo muito, muito, muito pequeno, mas acontece. E essa variação, né, vamos falar assim, esse repique, né, esse repique bate e solta, bate, solta, bate, e bateu e ficou, né? Então isso aí, esse repique em inglês é chamado de bouncing, né, esse repique. E aí, né, essa figura aqui, nós já vimos isso, mas vamos só recapitular, né? Ele basicamente identifica esse repique. Então vejam, né, que o tempo desse repique é muito, muito, muito pequeno, mas existe. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, é na casa aqui de 0,2, 0,3, 2 milissegundos a gente está trabalhando aqui, ó, 3, 5 milissegundos esse repique dura. É muito, mas muito rápido. Mas o microcontrolador consegue identificar essa variação. Então, o que ele faria? Ele ligaria e desligaria, né, nesse repique. Por quê? Você estava alto, veio para baixo, desligou. Foi para cima, ligou de novo, entenderam? Então, eu tenho que identificar, ou melhor, eu tenho que tentar inibir, né, este efeito de repique, né, das chaves. E como que eu faço isso? Vocês se recordam, né? A gente pode fazer o debouncing, né? Ou seja, tentar aí retirar, né, esse efeito repique por meio de basicamente 2 meios, né? Ou a gente faz isso por hardware ou por software, né? Se vocês se recordam, né? O hardware, né, nós vamos então inserir algum elemento, algum componente ali que vai, né, tentar minimizar esse efeito aqui. E por software, né, nós vamos fazer na programação essa inibição. O que acontece? Por hardware, né, nós estamos colocando um equipamento a mais, um componente a mais ali. Isso, né, vai, né, elevar o custo total do projeto. Entretanto, né, isso pode, se efetivamente for o caso, né, significar, né, nesta variação aí, uma velocidade maior de identificação disso, ou seja, eu retiro isso e não provoco um atraso no sistema. E esse atraso pode, né, às vezes, dependendo do sistema, ser prejudicial. Então, por isso que eu tenho que identificar muito bem isso, tá? Então, às vezes, né, essa elevação do custo compensa em virtude deste não variação do tempo aqui, tá? Já por software, né, você não tem nenhum elemento ali que você vai colocar mais, consequentemente o custo, né, ele fica menor, só que eu tenho, né, que trabalhar, ou seja, a própria codificação me dá ali um determinado atraso, né, na resposta. Então, às vezes, em 99% dos casos, isso não é significativo, né? Mas pode ter ali um caso que seja significativo. Aí, eu não vou poder utilizar por software, eu tenho que utilizar por hardware, tá? Quais são, né, as formas de fazer o debounce por hardware, né? A gente viu, existem várias, a mais utilizada e mais, ou melhor, menos custosa, né, é a utilização de um capacitor, né? Por exemplo, no circuito, fazendo com que este repique não seja perceptível ao microcontrolador, né? O que só relembrando ali, né? O capacitor, né? Lembro, né, que ele tem aquela propriedade
de ser carregado, né? Então, quando você, por exemplo, ligasse uma determinada chave, né, a corrente passaria, carregaria este capacitor, e só quando ele tivesse carregado é que efetivamente ele faria com que a corrente fosse, então, distribuída, né? Ou seja, para o microcontrolador. Muito bem. Neste carregamento, né, como a coisa é muito rápida, lembram lá? 2, 3 milissegundos, o capacitor não conseguiria ser totalmente carregado. Então, ele ainda não emitiria, né, vamos falar assim, nenhum sinal lá para o microcontrolador. A mesma coisa ao desligar, né? Tanto ligar ou desligar, ele demoraria um determinado tempo aqui, ó, para emitir ou dar a informação. Vejam que também não é lá esse tempo, mas o repique aqui, ó, ele acontece, mas ele não é propagado para o microcontrolador. Então, basicamente, eu tenho um amortecimento aqui do repique pelo capacitor, né? E para que efetivamente isso aconteça, né, eu tenho que medir a capacidade de carga, né, deste capacitor. Então, se eu colocar um capacitor muito pequeno aqui, com uma capacidade de retenção de carga muito pequena, pode ser que este efeito não tenha amortecimento, então ele também se propaga. Então, eu tenho que verificar aqui, basicamente, qual é o capacitor, né, seja a carga do capacitor ideal aqui para ser. Nesse caso aqui, né, de uma chave simples aqui, então, no caso aqui, nós teríamos, nesse circuito aqui, vocês podem ver aqui, né? Então, aqui no caso, nós estamos utilizando um capacitor de 1 microfaraday, né? 1 microfaraday, para que efetivamente aconteça esse amortecimento adequado para essa chave especificamente. Então, aqui, a capacidade então, de amortecer as mudanças depende então, da capacitância, né, do capacitor, como eu falei, e os capacitores maiores serão capazes de aumentar o amortecimento. Então, quanto maior o capacitor, maior vai ser essa capacidade. Mas eu posso colocar um grande aqui? Então, depende, né? Porque quanto maior a carga do capacitor, maior a capacitância, né? Maior é o custo dele. Então, mais custo eu estou colocando no projeto. Então, por isso que eu tenho que chegar a um nível adequado aqui, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Professor, Oi. eu só não lembro de uma coisa. O que esse repique pode causar na placa mesmo? Eu não lembro. Não, então, o que ela pode causar assim, é ligar e desligar. Então, ela fica ligando e desligando. Por exemplo, se você colocou uma chave que vai ligar e desligar um motor, tá? E esse motor vai ser controlado pelo microcontrolador. Nesse intervalo de repique, o microcontrolador vai ligar e desligar o motor várias vezes. Entendeu, Wagner? Entendi. Então, isso pode afetar a durabilidade do motor, pode, sei lá. Mesmo usando um driver, professor? Mas aí que tá, o driver, ele vai fazer o papel do debouncing, né? Entendeu? Ah. Então, para isso que serve. Os drivers, né? Eles são... Então, esse seria uma outra forma de fazer o debouncing por hardware, né? Utilizando o driver. Ah, então esse caso se eu não usasse um driver. Oi? Isso aqui é no caso que se eu não usasse um driver. Exatamente. Entendi. Então, se você não utilizar um driver, você tem que amortecer isso, para que não haja esse efeito repique, né? Para, por exemplo, os atuadores que você vai estar controlando por meio dessa chave. Então, mas se você estiver utilizando um driver, aí beleza, você não tem que se preocupar com isso.
ele só vai efetivamente ligar quando atingir, né? Ou seja, ele vai eliminar esse efeito de repique e ele vai estabilizar o sinal lá para o seu motor ou qualquer aparelho que esteja ali na sua frente. Legalzinho? Só que o que acontece? O drive custa caro, né? Professor, Bem caro. esse repique aí, ele acontece só na hora que você liga o botão push ou qualquer chave? Ou é durante todo o ciclo que estiver funcionando? Não, não. É só quando liga ou desliga. Por quê? Porque, Wagner, olha só, o que é basicamente ali, por exemplo, uma chave de gangorra? Você está encostando um polo no outro, né? Você está encostando dois metais um no outro, não é isso? Então, esse encostar, né, um metal no outro, né? Então, deixa eu desenhar aqui rapidamente. Eu não sou muito bom de desenho, mas vamos desenhar, né? Então, uma chave aqui, ó, por exemplo, de gangorra, você está encostando basicamente assim, ó, dois polos, né? Por exemplo, este, que é um polo aqui, nesse outro aqui. Quando você fecha a chave, né? Basicamente, a chave de gangorra vai empurrar esse daqui para baixo e esse metal aqui vai encostar nesse outro metal, não é isso que acontece geralmente? Sim. Então, quando ele está encostando aqui, né? Se a gente pegar isso daqui, né? Ampliar. Vamos ampliar essas duas bolotinhas ali. Quando ele está encostando aqui, ele vai encostar, desencostar várias vezes, porque por ser material e a superfície aqui, né? Se a gente olhar bem de pertinho, né, de forma ampliada, ela é totalmente irregular, né? Mesmo sendo a mais lisa possível, ela é irregular. E aí, ao encostar, até mesmo essa ação aqui, né, de baixar, né, este metal para baixo ali, também ela não é linear, né, vamos falar assim. Ela tem um atrito, ela tem uma série de coisas, várias forças que estão afetando ela aqui. E ao ser encostada aqui, ela encosta, desencosta, encosta, desencosta várias vezes, até ela realmente ficar ali encostada de vez, né? Então, efetivamente, vai acontecer só quando ela estiver encostando ou desencostando esse efeito aí de Balsing, né, desse repique. Agora, pode acontecer de ela estando ligada acontecer o repique? Pode, se ela tiver com defeito, né? Tudo bem, Wagner? Tranquilo, deu para entender, professor. Obrigado. Que isso. Então, essa é a ideia de fazer com um hardware. E com software, né? Como que seria com software? No material que eu passei para vocês, né, o texto lá, eu implemento, né, essa função aqui que vocês estão vendo aqui do lado direito, né, da tela. Não sei se é do lado direito ou do lado esquerdo aí para vocês, não sei se ele inverte ou não, mas essa função aqui é em C, tá? Então, aqui está em C por quê? Porque, geralmente, vocês vão lá para a empresa e, né, tem lá um microcontrolador que vocês nunca viram antes, né? Mas ele funciona, por exemplo, né, ele pode ser programado, né, em C, né, por exemplo. Né? A grande maioria dos microcontroladores tem, né, essa possibilidade aí, né, de ser programado em linguagem C. Por isso que vocês estudaram ela e a gente está retomando aqui. Então, essa seria, por exemplo, uma implementação de debounce em linguagem C, que vocês poderiam fazer em qualquer microcontrolador, inclusive no Arduino, né? E a gente vai, né, fazer a implementação utilizando exatamente esse princípio. Então, para fazer isso, né, eu gostaria de explicar, né, o que ela está fazendo aqui, até mesmo para vocês recordarem aí, né, a linguagem C,
né, eu acredito que nesse momento vocês já passaram por aquele cursinho básico lá que eu indiquei para vocês, né, viram também outros materiais e assim por diante. Então aqui, ó, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos declarando, então tem uma função void. Então a maioria não, a programação em linguagem C, eu tenho que ter uma função principal. Eu começo, né, a executar, né, pela função principal, que ela se chama main, né? Então main é a função principal. Muito bem. Então aqui dentro eu tenho que fazer a implementação. A parte inicial aqui, ó, é a parte de declaração de variáveis, ou seja, de inicialização, que é basicamente o que a gente vai encontrar, né, num sketch lá do Arduino, que é a função setup. Setup, tá? Então, essa aqui vai ser a configuração inicial. Então, é basicamente isso que eu faço, ou seja, a declaração de variáveis, né, as determinações iniciais, basicamente a mesma coisa que eu coloco na função setup lá dos sketches de Arduino. Muito bem. E depois, né? Depois eu tenho que ter um looping, né, de execução contínua, né? Aqui, no caso, eu estou utilizando um for, né? Poderia estar utilizando outras, o while, poderia utilizar qualquer rotina que me dê, né, essa possibilidade de looping infinito, né? Então, por exemplo, o while true, ele seria basicamente, faria, né, um looping infinito. Então, ó, tudo que tiver entre como chama isso aqui? Essa chave e essa chave aqui, ó, tudo que está aqui dentro é basicamente a mesma coisa do que vocês poderiam, né, colocar na função loop do Arduino, tá? Então, só para entender o que é tá vendo que as coisas são bem semelhantes, ou seja, é só uma maneira, né, diferente de fazer, mas a essência é a mesma. Muito bem. O que nós estamos fazendo aqui, ó? Estamos declarando duas variáveis, valor antigo e uma variável t, qualquer, tá? Aí eu estou declarando aqui, ó, pin mode, tá vendo? Então a função eu estou utilizando porque lá na apostila, né, que eu disponibilizei para vocês, né, se vocês se lembram, a gente implementa, né, esta função pin mode em linguagem C. Então vocês vão lá nas aulas anteriores, vocês vão ver lá a implementação. Vocês não vão ter que implementar isso, por quê? Porque já existe essa função pin mode dentro lá da biblioteca Ward, né, padrão do Arduino. Muito bem. Eu estou declarando, então, que o pino 13 vai ser de entrada agora, tá? Muito bem. O valor antigo, né, vai, então, receber a entrada deste pino aqui. Então, eu já começo, né, eu inicializo, vamos falar assim, né, o valor antigo aqui com o que efetivamente tem lá como entrada. E aí eu faço basicamente o looping aqui. E aí, ó, este if aqui, ele vai identificar se houve uma variação. Então vamos imaginar o seguinte: a chave está desligada, tá? Então não está passando corrente, né? Então o que acontece? Este pino 13 aqui, ó, cadê? Este pino 13 aqui, ó, vai colocar aqui dentro, né, deste valor antigo aqui, 0, porque não está ligado a chave, ou seja, né, não está passando a corrente. Muito bem. Aí o que acontece? Então ele vai ficar fazendo esse looping aqui, ó, vai ficar verificando lá e vai verificar. Se efetivamente houve uma variação neste valor, ou seja, ligou a chave, né? O que acontece, né? O digital read agora vai ser diferente do valor antigo, concordam?
Então, eu entro aqui. Aí, o valor antigo passa a ser esse novo valor. E olha só o que eu faço aqui, ó. Eu faço um looping, né? Ou seja, aqui basicamente, né? Eu estou falando para ele esperar um pouquinho, né? Eu poderia estar utilizando o delay aqui, né? Basicamente seria um delay. Só que um delay muito, mas muito rápido. Por quê? Eu estou contando de 0 a 100 só. Uma contagem de 0 a 100 dá sei lá, 1000, dá um ou dois delays. Então, delay 2, por exemplo. Sei lá, não fiz esse teste, não sei quanto que seria aí a compatibilidade, mas é muito rápido, tá? Então, é só realmente o tempo lá de tirar o repique. Então, eu estou contando só até 100, e lembre, né, é um microcontrolador que está trabalhando, né, em 1.2 GHz. Então, cada ciclo, né, aqui, né, é muito rápido, né, muito megahertz, desculpa, eu falei giga, não, megahertz. Então, é muito rápido. E aí, o que acontece? Eu fico olhando aqui, ó, se o valor antigo não for, né, diferente desse daqui, ou seja, se não houver variação, o T continua, ou seja, se houver variação, eu zero de novo o T. Ou seja, daí eu continuo, eu volto, né, a contar novamente 100 vezes. Enquanto, né, houver alguma variação, ou seja, enquanto houver algum repique, eu zero. Quando ele conseguir chegar até 100 e não houve variação, ou seja, não houve repique, ele então libera. Ao liberar, significa então a chave foi então mudada e aí eu implemento basicamente o código, né, que vai trabalhar exatamente essa variação. Se variou, eu faço então uma determinada ação, sei lá, ligo um LED, por exemplo. Tá bom? Pessoal, vocês entenderam? Professor, deixa eu ver se eu Oi. entendi. Sim. Então, digamos que você foi ligar um LED, uma lâmpada, aí você colocou o botão lá, gangorra, para ligar. Enquanto ele não entender que está ligado, ele fica voltando no zero. Exatamente. Não entender que está havendo variação, né? Ah, tá. Veja que a variação é muito, mas muito rápida. Por isso que eu estou usando aqui, ó, um looping de 0 a 100 só. Então, isso daqui é nada, a gente não tem percepção sobre isso, tá? Mas o microcontrolador, ele tem. Então, contar até 100, né? Só assim, em termos, conforme a gente está falando aqui, né? Ou seja, o nosso tempo, né, de entendimento, mas seria o microcontrolador fica lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para nosso, né? Mais ou menos a mesma ideia. Então, ele fica contando até 100. Só que ele conta numa velocidade, o tempo dele é muito, mas muito rápido, né? É só realmente para o efeito repique, que também é muito rápido, a gente viu lá, está na casa aí de 2, 3 milissegundos, né? É o que basta aqui para efetivamente tirar este efeito. Então, se houver um repique aqui, ele fica zerando até que o repique não exista mais e o sinal se estabilize. Ok. Tá joia? Então, muito bem. Então, vamos fazer agora, né? Vamos pegar essa ideia aqui e vamos implementar agora lá no Arduino, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um push button, né? Poderia colocar uma chave gangorra? Poderia. É que eu não encontrei lá no Tinkercad, né? No Tinkercad eu não consegui encontrar uma chave de gangorra. Tem esse interruptor deslizante aqui, mas o push button ele dá esse efeito, né, de repique com certeza, tá? Então vamos ver aqui, vamos voltar aqui no slide. Então aqui, ó, a gente está implementando exatamente isso. Como que eu fiz as ligações aqui, né? Só para a gente entender. Um push button aqui, ó. Então toda a chave, né?
toda a chave, né, ela vai então ser ligada aqui. Então eu estou ligando a chave aqui, ó, na energia, um polo na energia, e o outro polo, ó, eu estou ligando, né, em uma determinada porta, tá? Então quando eu apertar esse botão aqui, né, então basicamente a energia vai passar por ele e vai vir para cá, tá? Muito bem. Mas enquanto, né, ele não tiver apertado, né, ou seja, esse botão não tiver apertado, né, vocês já viram o conceito de pull up, pull down? Estou lembrado, não. Termos utilizados na eletrônica digital de uma forma geral. Isso não se refere apenas ao Arduino, que nós temos tratado muito aqui no canal. Mas na eletrônica digital existe esses termos de acordo com uma solução que foi encontrada para um probleminha que eu vou explicar agora. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que nós temos aqui no Arduino, nós temos a porta de 5 volts do Arduino, correto? Aqui, fica nesse lugar aqui a porta de 5 volts. Nós temos também a porta de GND, também lá do Arduino, correto? E aí, do outro lado aqui, a gente vai considerar uma porta digital do Arduino. Por exemplo, a porta 5. No caso aqui, vamos então considerar que essa porta ela estará em modo de input. Ok? Até aí, nenhuma novidade. A porta, eu ligo ela no modo input, e aí depois, através do comando digital read, correto? Eu passo o número da porta aqui e consigo ler o estado dessa porta, se a porta está ligada ou desligada. E aí, o que acontece então com esse comando? Se eu colocar um fiozinho aqui, ó, eu ligo um fio da minha porta de 5 volts na minha porta digital 5. O que acontece com essa função? Quando lá dentro do sketch eu executar essa função, ela vai me retornar uma função, um valor verdadeiro, 1, ou o que é a mesma coisa, um true. Agora, se eu tivesse uma situação diferente, em vez de ter esse fio aqui, eu ligo um fio aqui no GND, ou seja, no terra do Arduino, até essa porta. O que essa função aqui me retorna? Ela vai me retornar um zero, ou um falso. Agora, o que acontece se eu não tenho nenhum fio ligado? O que ela retorna? É aí que está o problema e por isso a gente vai encontrar a solução com o pull up e o pull down. O problema é o seguinte, essa porta ela vai estar variando. Eu posso ter qualquer valor, porque na verdade o que está acontecendo no circuito, no restante do circuito do Arduino, é que vai afetar essa porta. Então eu ligando, desligando outras portas, pode ser que a porta 5 ache que está ligado ou ela ache que está desligado. E isso é um problema, porque na verdade eu vou ter uma instabilidade. E repare o seguinte, se eu quiser ligar aqui no meu circuito um push button, vamos colocar aqui o símbolo do push button. Vamos supor que eu vou ligar esse push button aqui. Um terminal eu ligo nos 5 volts do Arduino e o outro terminal eu ligo na porta 5. Quando eu aperto o push button, eu dou contato aqui e aí não tem problema. Eu vejo aqui na função digital read, como tem contato aqui, o que eu vou receber na porta 5? A informação de que está ligado. Vou receber aqui o 1. Agora, o problema é quando eu não estou apertando esse push button. Reparem que não tem contato aqui. Não tendo contato aqui é a mesma coisa do que nada conectado na porta. E aí eu tenho o problema que quando eu não estou apertando o push button, a porta 5 pode em algum momento achar que está ligado e outro que está desligado. Bom, é aí que a gente vai resolver então com o tal do o pull down e o pull up. Vamos considerar o seguinte. Quero resolver essa situação. Então nós vamos usar aqui um resistor com uma alta resistência. Por exemplo, tá? Vou colocar aqui um resistor de 10K. No caso do Arduino, é uma sugestão. 1K, 10K já resolve.
E eu vou ligar esse resistor aonde? Eu vou ligar ele aqui, na porta do terra, e a outra perna dele, eu ligo ele aqui na porta 5. Vejam o que vai acontecer. Quando eu aperto aqui o push button, faz contato aqui, e aí eu tenho tanto contato aqui quanto aqui. Mas como aqui não tem resistor, e aqui tem um resistor alto, essa porta aqui, ela vai receber mais corrente elétrica desse aqui. Então, ela vai ter a informação de que está ligado. Esse resistor aqui é quase como se não tivesse nada ligado aqui, porque ele impede que a corrente passe toda por aqui. Lembrando que uma lei da natureza, quando eu tenho dois caminhos para uma corrente elétrica, ela vai necessariamente procurar o caminho mais fácil. Onde eu tenho mais dificuldade de passar, é muito pouquinho a corrente elétrica, quase nada. Então, aqui vai ser o caminho mais fácil, com o push button apertado, por isso nós vamos ter, então, na porta 5, a informação de que está ligada. E se eu soltar aqui o botão, é aí que entra a função desse resistor com uma função, nesse caso aqui, de pull down. Pull down, assim. Por quê? Porque esse resistor está puxando a porta 5 para baixo. Se eu não tenho contato nenhum aqui, esse pouquinho de corrente que vai chegar aqui vai fazer com que essa porta fique com uma informação constante de desligada. Então, no caso do push button, eu coloco o pull down, o resistor pull down, e aí eu tenho o meu push button controlado muito corretamente pelo sketch. E o tal do pull up é o mesmo. Pull up é a mesma coisa, só que inverso. Pessoal, desculpe, mas eu não lembrava, eu já tinha visto isso aí, mas não lembrava. Mas está aí a explicação. Alguém não entendeu, eu posso falar de uma outra maneira. Tá tudo bem? Tranquilo. Tranquilinho? De boa. Então aqui, ó, basicamente o que a gente está fazendo aqui, então estamos ligando aqui uns 5 volts e aqui, ó, e para este pino aqui, né, não ter lá aquele efeito lá de variação, então a gente joga ele aqui, ó, para o GND, né, para o terra aqui, com este resistor, e esse resistor aqui a gente está colocando aqui de 1K, né, que é alto, né, mas aqui no caso vai então jogar para baixo. Tá? Então, basicamente, por isso que a gente tem esse... E aqui é o push down. Se a gente invertesse, né, aqui, né? Então, colocasse, por exemplo, este pino aqui indo para o terra, tá? E aqui, né, para o alto, então seria push up. Né? Então, é basicamente a ideia aqui. Só que aqui ele receberia o valor... inverso, né? Ou seja, ele estaria trabalhando com inversão. Posso fazer isso? Posso. Tem uma função que eu transformo, né? Ou seja, eu alterno entre as saídas down e up aqui, né? Então, eu tenho aqui uma forma de fazer isso, né? Também no Arduino, ou seja, porque a placa, né, ela permite isso. Eu alternar entre o modo down e up, tá? Então, aqui no caso, a gente está utilizando o modo padrão, né, dele, que é o push down. Então, a gente está jogando aqui o valor que não está recebendo nenhuma informação, que é o 0, né, para baixo aqui. Muito bem. Essa é a ligação da chave que vai entrar. Muito bem. Quando ela receber uma determinada informação, uma variação aqui, eu vou querer, então, que aconteça alguma coisa aqui no meu dispositivo de saída, né? Que aqui, no caso, a gente está trabalhando com um LED. Então, por exemplo, a gente poderia trabalhar assim. Quando, né, não ocorrer nenhuma variação aqui, eu coloco aqui, por exemplo, uma cor vermelha. Quando eu apertar o botão, então push, esse botãozinho aqui, né, o push button, né, você apertou, ele faz alguma coisa. Quando você larga, ele também desliga o circuito, tá? Então, enquanto você permanecer apertado,
ele faz alguma coisa, né? Quando você tirar o dedo dali, né? Ou seja, você desapertou ele, ele desliga, né? Basicamente essa é a ideia aqui do push button. Então, enquanto você apertou e permaneceu apertado, vai ficar, por exemplo, verde aqui, tá? Então, como que a gente poderia programar? Então, aqui, ó, a gente está, então, colocando o vermelho, né, ó, o vermelho, que aqui é o fio vermelho, no 5, o fio, ou melhor, a cor azul, né, no 6 e a cor verde no 7. Então, quando eu apertar o botão, eu vou basicamente ligar aqui, desligar, né, o 5 e ligar o 7. E quando eu não tiver pressionado aqui, eu vou desligar, né, o 5, o 7 e o 6 e vou ligar o 5. Tá? Então, o 5 ele vai permanecer ligado e os outros dois aqui desligados. Quando eu apertar o botão, eu permaneço com o 5 e o 6 desligados e só ligo o 7. Entenderam aqui a ideia de como vai funcionar o circuito? A hora que tiver pressionado o 6 e 7, a hora que o senhor soltar, é só o 5? É isso? Não, quando eu tiver pressionado o botão, ele vai ligar o 7, ou seja, vai emitir aqui uma cor verde. E os outros dois aqui vão estar desligados. E quando eu soltar o botão, ou seja, ele já vai vir solto, né? Ou seja, ele vai começar então com a cor vermelha aqui, ou seja, o 5 vai estar ligado e os outros dois aqui desligados. Eu só não entendi quando que o 6 vai estar ligado, professor. Nunca. Não? Ah, tá. Que é o azul, né? Então o azul a gente vai deixar ele apagado. Vamos só trabalhar com a cor verde e vermelho. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então vamos para o código aqui, ó. Então, basicamente, eu estou usando a mesma ideia, né, daquele código em linguagem C, tá? Para esse sketch aqui. Então, eu estou lá colocando uma variável para o estado daquele botão, se ele está ligado ou desligado, né? Vou, então, definir o botão como sendo 2, tá? Ou seja, o pino 2 aqui é que eu vou ligar o botão, tá vendo? O vermelho vai estar ligado no 5, né? O azul do LED, né, agora, o azul no 6 e o verde no 7. E eu tenho, então, também um estado para o vermelho, um estado para o verde e um estado para o azul. Não precisa, porque eu não vou controlar ele, tá? Eu vou deixar ele permanentemente desligado. E tenho aqui uma outra variável, né, que eu vou usar para fazer a temporização, tá? Desculpe, esse aqui, o tempo aqui é para temporário, para inverter. E eu vou utilizar uma variável t que vai ser o meu temporizador, tá? Muito bem. Lembro lá do inicial, a função setup, eu vou então estabelecer os padrões. Primeiro, eu vou estabelecer aqui as portas, se elas vão ser de entrada ou de saída. Então aqui, o botão vai ser de entrada, as demais de saída. Vou ler, então, olha lá, com digital, vou escrever, desculpe, com digital write, o quê? Todos os botões, todos os LEDs aqui, né? Deixa eu ir um pouquinho para cá. Todos as saídas aqui, né? Para o meu LED vão ser baixas, ou seja, vai estar desligado. Apenas, né? Apenas não, né? E vou colocar o estado, né, do vermelho em alto e o estado do verde em baixo, tá? Então eu vou começar com isso, ainda não foi lá para o LED, tá? Ainda não foi esse estado lá para o LED. E agora, né, eu inicializo o looping aqui. E aí eu vou ler o estado do botão. Já vou inicializar aqui.
Poderia ter colocado aqui? Poderia, mas no looping eu vou ter sempre que ver esse estado. Então, eu já coloquei aqui dentro. Ó. Então, eu leio o estado do botão e coloco isso em estado. E aí, eu faço aqui uma variação, um looping, né? Prevendo que, enquanto olha lá, o estado deste botão for o mesmo do estado, eu faço o quê? Eu coloco, né? Eu mostro, né? Basicamente aqui, o LED aqui, a cor, né? Vermelha no estado do vermelho e a cor verde no estado do verde. Como eu inicializei essas duas aqui, como o estado do vermelho em alto e o estado do verde em low, eu vou então colocar o vermelho em alto e o verde em baixo. Muito bem, o que vai acontecer aqui? Eu vou ligar a luz vermelha, enquanto, né, não houver uma mudança de estado aqui do botão. Muito bem. O que vai acontecer? Ele vai sair daqui quando houver uma mudança. Muito bem. Aí eu vou só agora aqui, ó, tirar o efeito debounce. Houve uma variação, eu vou fazer o debouncing por software aqui, ó. O estado vai receber o estado do botão e eu vou contar, né, 100 vezes, né, para que efetivamente esse estado se estabilize. Quando se estabilizou, eu faço o quê? Eu troco, né, basicamente o quê? O estado que estava verde, estou fazendo aqui, ó, tá vendo uma função not aqui, ó? Deixa eu ampliar aqui, só para vocês verem melhor aqui. Ctrl+. Só para ficar mais legível. Tá vendo que tem aqui, ó, uma exclamação na frente? A exclamação é basicamente a função not, né? Ou seja, o que faz a função not? A função not inverte o estado, né? Então, aqui no estado, ó, do verde, né, ele estava low, então ele vai para high. E o estado do vermelho estava high, ele vai para low. Então, eu inverto aqui e continuo mostrando aqui até haver uma variação. Houve uma variação, faço debounce, troco os estados e aí, basicamente, acontece essa variação. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Confuso, mas dá para levar. Confuso? O que tem de confuso aqui? Fale aí, Wagner. Wagner, desculpe, Flávio, desculpe, Flávio. Não, professor, essa parte de programação aí não... meio chato demais. É mesmo? Só preciso estudar um pouco ela só, mas dá para levar depois. Mas só entender aqui, ó. Eu estou mostrando aqui os estados, tanto do vermelho quanto do verde, colocando aqui a variável. Aqui eu poderia utilizar low ou high, né? Ou seja, mas como eu vou querer que neste looping aqui eles variem, né? Então eu coloco isso numa variável. E aí o que acontece? Quando houver uma variação do estado do botão, eu troco basicamente essas variáveis, né? O que estava alto vai para baixo, o que estava alto vai para alto. O que estava baixo vai para alto. Então eles sempre vão ficar invertendo no final. Fale de novo, eu não entendi. Então eles sempre vão ficar invertendo. Quando um carrega 5, o outro vai para 0. Não, exatamente. Um carrega 1, o outro vai para 0. Isso. Aí quando você soltar o botão, inverte a posição deles. Exatamente, basicamente isso que está fazendo aqui. Tá. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó, eu vou ficar neste looping aqui, ó, deixa eu separar isso aqui, ó. Eu vou ficar neste looping aqui, ó, enquanto o botão estiver estável. Enquanto o botão estiver estável, eu fico mostrando basicamente o quê? Ou o vermelho ou o verde aqui, dependendo dos estados aqui. Quando houver uma variação, eu faço o quê? Eu tiro o efeito debounce do botão e aí eu troco os estados. Eu só vou trocar o estado quando eu tirei o efeito debounce. Ok, entendi. Entendeu? Então vamos ver como que isso funciona aqui na prática, né?
Deixa eu esconder o código aqui. Reduzir aqui um pouquinho. E vou aqui simular. Então, olha só. Quando eu liguei o Arduino aqui, ó, ele ficou vermelho. Por quê? É o que eu pedi para ficar. O estado inicial dele é vermelho. Agora eu venho aqui, ó, no botão, ó. Ao clicar o botão, ó, ele fica verde. Enquanto eu estou com ele clicado, tá? Não desliguei ele. Quando eu largar, ó, larguei, ele volta para o vermelho, tá? Apertei, verde. Desapertei, ou seja, mudou o estado, voltou no vermelho. Eu poderia programar isso de outra forma? Poderia programar de outra forma, por exemplo. Quando eu aperto a primeira vez o botão, ele vai, por exemplo, para verde. Quando eu apertei de novo, ele vai, por exemplo, para azul. Apertei de novo, ele vai para uma outra cor. Então, quando houver uma variação, né, ele então muda. Como que poderia ser feito isso? Né? Ou seja, apertei, ele muda. Apertei de novo, ele muda. E ele fica variando, né, entre as cores. Alguém aqui conseguiria falar como que seria a codificação disso? Como que é, professor? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu esconder o código aqui. Vamos imaginar o seguinte. Agora eu quero o seguinte. Quando eu apertar o botão aqui, eu quero que ele vá mudando a cor aqui. Apertei uma vez, ele muda a cor. Apertei de novo, ele muda de novo. Apertei de novo, ele muda de novo. Só colocar um temporizador ali. Só colocar um temporizador? Se você apertar, ele conta um tempo, muda. Quando ele conta outro tempo, muda. Até que você solta ele. Ah, não. Peraí. Vamos imaginar o seguinte. Eu apertei. Fiquei o tempo que for apertado, tá? Quando eu largar ele, você muda aqui o... Quando você soltar, ele tem que trocar de cor? Exatamente. Então, daí a hora que você soltar, que ele entrar em low, né, que é baixo, aí você coloca lá um delay lá, ou um tempo. Aí depois que você soltar, corre um tempo, ele vai trocando até chegar no último. Daí ele desliga. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó, esse looping aqui? Vamos aproveitar esse looping aqui, ó, tá? Ele fica nesse estado aqui, ó, até que... Só que agora a gente vai ter que colocar aqui só um estado. Vamos fazer a variação só do verde e vermelho, tá? Depois a gente faz do outro. Então, ó, ele fica nesse estado aqui até que haja uma modificação, certo? Houve a modificação, ele, então, muda. Só que aqui, o que está acontecendo? A modificação que está acontecendo aqui é de 0 para 1 na chave, ok? Então, eu quero que, ao apertar, então, houve a variação de 0 e depois voltou para 1 novamente. Estão entendendo? Então, apertou, né? Existe, então, uma variação, ele vem aqui, tira o efeito de bounce, aí o que acontece? Só quando eu largar, efetivamente, isso aqui vai ocorrer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso daqui, ó, Ctrl C, depois do efeito de bounce, continuar exibindo aqui, ó, isso daqui, ou seja, ainda, né, com este mesmo, quando ele largar, eu copio novamente esse outro efeito aqui de bounce, porque quando eu largo, tem também o efeito de bounce, certo? Só então, depois que, ó, eu apertei, né, ele tirou o debounce, permaneceu apertado, larguei, aí eu troco o estado. Entenderam o que eu fiz? Entendi.
Eu só repliquei. Então, este estado aqui eu consegui identificar. Aqui eu consegui identificar a variação que eu larguei o botão. Só depois que eu fiz isso e fiz isso, é que eu vou trocar os estados. Ô, professor, mas se eu colocasse lá que nem se largou o botão ali, aí você coloca um temporizadorzinho ali, vamos supor, 5 segundos, ele troca, 5 segundos, troca, e se eu ficar, troca e finaliza. E se eu ficar 10 minutos e 10 segundos com o botão apertado? Então, mas daí você coloca aquela variável lá de se eu tiver apertado, ele não faz. Se ele tiver solto, ele faz. Mas eu sei. Não. Então, mas você está agora... Eu entendi o que você está falando, né? E põe um temporizador. Mas a gente fez exatamente isso, o Danilo. Mas não reduz a quantidade de código? O que você está querendo? Ó, veja, eu estou aqui, então, vendo a variação, certo? Sim. Eu não tenho que ter o efeito debounce tanto na entrada quanto na saída? Sim, mas daí aqui, ó, vamos próximo. O efeito debounce, ó, entrada e na saída. Não tem como reduzir isso. Tá, e aí? Então, nesse miolo, você coloca o se lá, né? Se acontecer de você soltar o botão digital lá... Tá aqui, ó. Ele executa tal coisa. É a mesma coisa. Eu fico fazendo uma coisa até que ele solte. Sim, daí ele soltou, daí entra lá o se lá. Se acontecer se soltar, aí você troca as cores. Entendeu? Daí eu acho assim, não sei, não tenho certeza, mas eu acho que diminui a quantidade de código também. Veja, as implementações eu poderia fazer 100 implementações diferentes aqui, entendeu, Danilo? Eu só estou fazendo isso para a gente reduzir o tempo nosso, que a gente tem um tempo muito pequeno. Eu poderia fazer essa implementação sua? Dá para fazer. Tá? Manda depois, né, quando você tiver um tempinho, faz a implementação, manda ela, né, para a página aqui da disciplina, que no início da próxima aula a gente executa. Pode ser? Beleza, professor. Vou tentar, vou ver como vai estar o final de semana. Se tiver sossegado, deu uma mexida daí. Isso. Aí é só para a gente entender o que você pensou também, porque é só para a gente fazer, né? Essas implementações, tá? Então vamos ver se isso aqui funciona. Vamos ver lá. Deixa eu só reduzir o código aqui, ó. Então tá aqui, ó, vermelho. Apertei o botão e larguei. Ele mudou para verde, tá vendo? Apertei de novo, larguei. Ele mudou para verde. Entendeu? Ó, apertei, mudou para... E aí eu poderia ir alternando aqui. A cada apertar, eu poderia, por exemplo, ou sortear um valor, ou fazer alguma coisa, tá? Então, muito bem. Só para a gente entender que a forma de implementar isso é a mais variada possível. Mas não pode esquecer, para a simulação, de colocar, né, quando a gente está trabalhando com chave, reduzir aqui, né, o efeito, tentar, né, reduzir ao máximo o efeito debounce. Tá joia? Tanto na entrada quanto na saída, ou seja, quanto no apertar, quanto o tirar, né, o contato, né? Tanto no fazer o contato, quanto no retirar o contato. Ou poderia pôr um capacitor, como o senhor falou, né, professor? Aí não precisaria estar fazendo esse código. Exato. Não, você não precisaria fazer isso daqui, ó. Esse código do debounce. Debounce aqui você não precisaria. Só colocando um capacitor aqui. Menos trabalhoso. Melhor pôr o capacitor. Agora imagina só, você vai ter que fazer isso daqui, 1 milhão dessas unidades aqui. Aí você vai ter um aumento no seu custo total. E aí? Como que você justifica isso? Para alguém saiba fazer. Oi? Aí faz o código debounce no Ctrl+C, Ctrl+V. Isso, pronto. Mas você entendeu? Ou seja,
você tem várias situações. Você vai fazer uma implementação, legal, você coloca lá o capacitor, beleza. Mas se você está fazendo um projeto, né, para uma empresa, e isso aqui vai ser replicado, né, milhões, né, milhares ou milhões de vezes, aí você tem que trabalhar também a questão de custo. Tá? É só uma questão a mais aí. Beleza, pessoal, até aqui? Beleza. Então, vamos lá. Uma outra, basicamente a mesma coisa aí, um sensor de presença. Vocês já viram esse sensor de presença? Tem aí em alguns lugares, assim, algumas áreas que a gente entra, né? Você vê lá aquele sensor, assim, de presença no cantinho, né, da parede, lá em cima, assim, ele mudar lá, fazer um tec-tec lá, e ele aparecer uma luz vermelha. Já viram isso, né? Com certeza. Quem tem sistema de alarme, por exemplo, deve ter isso aí, alguma coisa assim, né? Então, aqui, ó, eu estou fazendo basicamente a mesma implementação, só que quem está fazendo, às vezes, da chave aqui é o sensor de presença. Quando eu tenho, então, uma presença, né, eu mudo o LED, basicamente isso. Né? Enquanto eu tenho uma presença, eu fico com uma cor do LED, e eu estou trabalhando basicamente com as mesmas cores, o verde e o vermelho aqui. Né? Então, aqui o que acontece? Né? Olhando, né? Deixa eu ir lá para o... site, peraí. Deixa eu sair daqui. Vamos carregar esse outro aqui, ó, sensor de presença. Então, está aqui o sensor de presença. Só diminuindo um pouquinho aqui. E vindo para cá. Legal. Código. Legal. Dá para aumentar mais aqui. Então, aqui, ó, se a gente olhar, estão vendo aqui, eles têm o sensor de presença aqui, ó, tem 3 pinos, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho esse primeiro aqui. Ele não está aparecendo agora. Aqui. Então, tem 3 pinos. Esse daqui... Ué, não está aparecendo o nome? Que estranho. Mas, basicamente, não está aparecendo aqui o nome, não sei por quê. Ah, tá. Agora apareceu aqui, ó. É na pontinha dele que aparece. Então, tá aqui, ó. O solo, né? Potência e sinal. Estão vendo? Então, o que acontece? Eu tenho que energizar, né, este módulo aqui. É um módulo, né? Então, eu coloco o solo, basicamente o GND, ligo ele no GND, ele consome pouquinho, então eu posso ligar na corrente aqui do Arduino mesmo, tá? A potência, né, no positivo, né? Então, esses dois aqui, né, eu ligo, né, basicamente no GND e no 5 volts aqui do Arduino, tá bom? Alimentei esse módulo, muito bem. Aí eu ligo o terceiro pino aqui, que é o sinal, e aí você vai ter que ver o datasheet, né, do módulo que vocês, sei lá, adquirirem, alguma coisa assim, para ver qual é o pino. Não necessariamente é nessa ordem aqui, tá? Pode ter invertido, por exemplo, ele pode colocar o terra de um lado, a energia do outro e o sinal no meio. Então, vocês têm que ver o datasheet do modelo específico que vocês estão adquirindo para isso. Muito bem. Então, aqui no caso, ó, o sinal é esse terceiro pino. Esse sinal aqui, então, eu ligo, né? Estou ligando aqui no pino 2 do Arduino, tá bom?
E o meu LED aqui, eu liguei no mesmo lugar aqui do anterior, tá? Então, o que acontece? No caso aqui deste módulo aqui, é o sensor PIR, né? Quando ele detectar, basicamente, então deixa eu ver aqui se é isso que ele está vendo aqui. Então eu vejo o estado, né? Independente, né, do estado dele aqui, ó, né, eu vejo lá PIR e guardo o estado inicial dele. Quando houver uma variação nesse estado aqui, ou seja, houve uma variação nesse sinal aqui, significa que ele basicamente sentiu ali, né, a presença de alguém no raio, né, basicamente que ele vai atuar. Este raio aqui eu posso definir aqui, ó, né, com estes indicadores aqui de X, Y aqui, tá? Muito bem. Vamos ver. E aí, quando houver uma variação, eu vou mudar o estado aqui do LED. Basicamente a mesma coisa, só que aqui no caso, ó, como ele é um módulo, né? E ele aqui dentro já tem o debulce especificamente. Então eu não tenho que, na programação, colocar aqui no caso, né? Retirar, né, por software, o efeito debulce. Eu só vejo a variação, houve uma variação, eu troco basicamente o LED. Espero aí 2 segundos e aí volto basicamente à situação anterior, tá? Então vamos ver como isso funciona, né? Estou executando aqui agora, clico aqui no módulo e aí o que acontece? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Então essa é a área, né, basicamente que ele está verificando. Aí, tá vendo essa bolinha que aparece aqui, ó? Eu me mexo. Ao mexer, ó, ele está, então, identificando que está acontecendo algum movimento ali. Quando eu paro de movimentar, espero 2 segundos, né? Olha lá, voltei, o LED volta, então, ao estado anterior. Fiz aqui, mexi aqui, ó. Ele, então, modifica o estado do LED. Poderia fazer rapidamente, é só reduzir aqui, né, o delay. Se eu tirar aqui o delay aqui, ó. Opa, deixa eu parar a simulação. Se eu tirar aqui o delay aqui, por exemplo, ele vai ser imediato, ó. Fiz alguma variação, ele já identifica. Parei, né? Modifiquei outra vez. Ele voltou, tá? Por quê? Ele demora um pouquinho, né, para mandar o sinal de volta, tá? Então, fiz alguma variação, ele imediatamente já identifica, né? Olha lá, ele parou de identificar, né? Não sei se vocês já viram, né, os sensores. Ele identifica e aí ele demora um tempinho, né, 1, 2 segundos ali, para restabelecer o sinal novamente. Mudei, tá vendo? Enquanto tá vermelho aqui, é que ele identificou. Olha lá, tirou o vermelho, o LED volta aqui na sua posição inicial. Tudo bem? Entenderam aqui essa implementação? Entenderam também que aqui não precisou realizar o debounce, porque o módulo aqui, ele já faz isso. Tranquilo esse. Tranquilinho? Muito bem. Joia. Então, deixa eu ver o que mais nós temos aqui para hoje. Alguma dúvida na programação? É basicamente a mesma coisa. Então, aqui, ó, o digital... Deixa eu reduzir aqui. Então, aqui, ó, eu estou identificando aqui, ó, o PIR, né, que é o nome, né, desse sensor aqui, né? Eu estou colocando na porta 2 e aqui, ó, eu estou fazendo a leitura, né,
da porta 2. Eu poderia só colocar 2 aqui, ó, tá? A mesma coisa, tá? Muito bem. Uma vez que eu li, né, este estado aqui, então ele está mandando esse sinal aqui, ou 0 ou 1. Vejam que aqui também, né, eu não tenho que trabalhar com pull up e pull down, porque ele já faz isso internamente aqui também. Então aqui dentro, com certeza, né, se a gente olhar, vai ter um módulo aqui, né? Um módulo é uma placa, tem vários componentes aqui. Dentro aqui deste módulo aqui, possivelmente ele tem lá atrás dele resistores e tudo mais, capacitores, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês atrás disso aqui. Deixa eu ligar a câmera aqui. Deixa eu ligar a câmera. Ó, não sei se vocês estão... Acho que não tá... Aqui dá para ver, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o módulo de sensor, tá vendo? Atrás dele, olha só a quantidade de elementos aqui, né? Então é bem complexo, né? Mas vejo que tem aqui, ó, os capacitores aqui, ó, para fazer o efeito de bouncing, né? Efetivamente por hardware, né? E aqui dentro, né, também tem resistores para fazer o pull up, pull down lá automaticamente, tá? Então é só para vocês verem, né, que a implementação está aqui já implementada na plaquinha. Então é um módulo, né? Isso aqui é um módulo de sensor de presença. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui quanto ao programa e as coisas que a gente falou aqui na aula hoje? Então, as outras entradas, né? Aquelas entradas que vão ter, então, uma variação, né? Ou seja, eu tenho aqui 0 e 5 volts, né? Então, vão ter outras entradas que vão ter, então, uma variação aqui de intensidade, né? Quando acontece uma variação de intensidade, ou seja, eu mando aqui um sinal com uma variação na corrente aqui, por exemplo, eu mando 2,2 volts, né? Então, isso daqui é uma entrada analógica, tá? Então, aqui, quando existe uma variação de corrente, e eu consigo identificar essa variação de corrente, então isso aqui vai ser uma entrada analógica. Agora, quando eu consigo identificar essa variação, mas, né, eu, dentro lá da curva de variação dessa corrente, eu estabeleço aqui escadinhas, né? E ao invés de mandar o sinal aqui, né, eu mando, por exemplo, um sinal que representa aqui, sei lá, 0, 1, 0, 1, 0, ou seja, uma codificação binária aqui, um sinal binário é uma, vamos falar assim, que eu vou ter aqui uma entrada digital. E eu tenho o meio termo entre eles, né, que eu vou ter só 2 sinais, né, ligado ou desligado. Mas aí o que acontece? Dentro desse intervalo aqui, ΔT, ó, de identificação de ligado e desligado, eu vou então ligar e desligar, manter uma taxa, ou seja, um comprimento, né, dentro desse ΔT aqui, apenas por um determinado espaço de tempo aqui, ó, um T aqui, aqui, por exemplo, ó, seria 100%, né? 100% desta variação aqui, ó, se eu permanecer em alto, seria alto. Agora, eu posso, por exemplo, pegar só uma pequena fração disso daqui, ó,
e colocar alto, o restante baixo. Então, aqui, por exemplo, eu fiquei aqui 20%, né, do tempo em alto. Muito bem. Esse 20% em alto, né, quando mostrado, né, num determinado intervalo maior de tempo, eu vou ter, então, basicamente, ligado, desligado, ligado, desligado, variando a frequência com que eu ligo e desligo isso, tá? Então, quando eu tenho essa variação no pulso aqui, ou seja, eu tenho um pulso maior ou menor, e tem essa variação de pulso aqui, ele vai fazer as vezes disso daqui, ó, deste intervalo aqui. E isso daqui vão ser as entradas, né, PWM, tá? Que é a variação nessa modulação aqui, que a gente vai então entender como quase que um analógico, tá? Dentro de uma faixa, a gente vai então interpretar isso aí como sendo uma variação. Nessa ideia aqui, né, de variação, é que a gente vai então fazer a decodificação e fazer então basicamente como se fosse uma variação aqui no intervalo, né, de analógico, tá? Então é basicamente isso que a gente vai ver, não na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver basicamente, né, o display de LCD, né? Todo mundo já viu, acho que todo mundo já deve ter aí um displayzinho aí de LCD, né? Quem não tem problema, a gente vai ainda fazer uso, nesta próxima aula, ainda do... eu sempre esqueço o nome do Tinkercad aqui, né? O Tinkercad tem aqui um LCD que a gente consegue, então, utilizá-lo. Tá? Amanhã de madrugada. Até amanhã de madrugada. Eu que agradeço pela presença de vocês. Um abração e até amanhã. Falou, professor. Até amanhã de madrugada. Até amanhã. Abração. Até mais, gente. Tchau, tchau.